As águas cobriram a terra. Montanhas desapareceram sob o rugido dos mares furiosos. Homens e gigantes gritaram em desespero, enquanto os céus se rasgavam como se o próprio Criador tivesse aberto o véu da criação. Foi o dia em que Deus decidiu recomeçar tudo. O dia em que os céus julgaram os nefilins e a humanidade pagou o preço. Imagine um mundo onde anjos caídos caminhavam entre os homens, onde gigantes de força sobre-humana dominavam cidades inteiras, onde a maldade humana alcançava o auge da história. Mas então, Deus resolveu pôr um fim nisso. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente aconteceu antes do grande dilúvio. Quem foram os nefilins, os seres híbridos que desafiaram as leis do céu. E por que Deus destruiu o mundo que Ele mesmo havia criado. Fique até o final, porque a verdade por trás do dilúvio vai transformar completamente a forma como você entende a história da humanidade. Se você gosta de mergulhar em histórias bíblicas profundas, cheias de mistério, revelação e poder divino, já deixa o seu gostei e se inscreva no canal. Ative o sino para não perder os próximos episódios, porque este é apenas o começo da série Mistérios Ocultos da Bíblia. Agora, prepare-se, porque o que você vai ouvir é uma das narrativas mais intensas, sombrias e divinas de todos os tempos. Antes da primeira gota de chuva cair, havia um mundo completamente diferente do que conhecemos hoje. Os céus e a terra ainda guardavam a pureza da criação, mas algo terrível começou a corromper a essência humana. As Escrituras declaram: quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si esposas de todas as que escolheram. Esses filhos de Deus, os Bene Ha-Elohim, eram anjos caídos, seres celestiais que abandonaram sua morada nos céus para se unir a mulheres humanas. E dessa união proibida nasceram os nefilins, gigantes, guerreiros de renome, criaturas que ultrapassavam os limites estabelecidos por Deus. O mundo passou a ser governado pela força, pela luxúria e pela corrupção. Os nefilins dominavam cidades inteiras e o sangue inocente encharcava a terra. A própria palavra diz: a terra estava cheia de violência. Mas não era apenas violência física. Havia uma corrupção espiritual. Os anjos caídos ensinaram aos homens segredos proibidos: a arte da guerra, a fundição de metais, o estudo dos astros e até práticas ocultas que distorciam o propósito divino. A humanidade começou a brincar de ser Deus. E quando a criação esquece o Criador, o caos se torna inevitável. Em meio às trevas, havia um homem diferente. Seu nome era Noé. A Bíblia o descreve como justo e íntegro em suas gerações. Essa frase é profunda. Enquanto todos estavam corrompidos, física e espiritualmente, Noé preservava sua fé e sua linhagem puras. Mas Deus observava. E o que ele via o entristecia. Gênesis descreve a dor divina em termos quase humanos. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso pesou em seu coração. Imagine o Criador olhando para o mundo que formou com amor, agora tomado por violência, sangue e gigantes que oprimiam os fracos. Então ele toma uma decisão que mudaria a humanidade para sempre. Destruirei da face da terra o homem que criei. Mas antes da destruição, haveria um caminho de redenção. Deus escolheria um homem, uma família e um propósito, e com eles recomeçaria a criação. Na madrugada silenciosa, uma voz celestial ecoa no coração de Noé. Deus revela seu plano. Faz para ti uma arca de madeira de gofer. Imagine a cena. Um homem comum, chamado para construir algo que ninguém jamais vira antes, um navio colossal em plena terra seca. As pessoas zombavam, riam, chamavam Noé de louco. Mas ele continuava. Dia após dia, martelada após martelada, obedecia à voz que só ele escutava. Enquanto Noé erguia a arca, os céus se preparavam para o juízo. A paciência divina estava se esgotando. E os nefilins, os gigantes dominadores, percebiam que algo se aproximava. Antigos escritos apócrifos, como o livro de Enoque, descrevem o desespero dos anjos caídos.
Eles teriam implorado perdão, enviando Enoque como mediador diante de Deus. Mas a resposta do céu foi o silêncio. O destino deles já estava selado. Noé persistia. A arca crescia como um monumento de fé em meio à incredulidade. Cada detalhe fazia parte de um plano divino perfeito. Até que certo dia, o trovão ecoou distante. O vento mudou. E uma gota caiu do céu. As nuvens escureceram como se o próprio sol tivesse sido apagado. Um silêncio sobrenatural pairou sobre a terra. Até o vento parecia ter medo de soprar. Então, um estrondo rasgou os céus. E a primeira gota caiu. Mas não era chuva comum. Era o início do juízo. As comportas do céu se abriram e o abismo liberou suas águas. De cima e de baixo, a terra foi engolida. Dentro da arca, Noé e sua família se abraçavam. Do lado de fora, o som era ensurdecedor. Gritos, trovões, o desespero de um planeta sendo purificado. O solo tremeu. Montanhas se desfizeram como pó. O rugido das águas era o eco da própria voz de Deus. Os nefilins, os gigantes que dominaram o mundo, estavam agora impotentes. Tentavam escalar, resistir, levantar os punhos contra o céu, mas nenhum poder poderia salvá-los da sentença divina. Era o julgamento do Criador contra a corrupção de suas criaturas. Os ecos do livro de Enoque dizem que os espíritos dos gigantes clamavam em vão, mas foram condenados a perecer. Seus corpos afundaram sob as águas do dilúvio, mas seus espíritos vagariam pela terra como sombras. É daí, segundo alguns escritos antigos, que surgiram os espíritos malignos, os demônios que mais tarde tentariam a humanidade. Enquanto isso, dentro da arca, o tempo parecia ter parado. A madeira rangia sob a força das águas, mas a promessa de Deus sustentava tudo. A fé de Noé era o que mantinha viva a esperança no meio da destruição. Dias se tornaram semanas. Semanas se tornaram meses. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. E a terra, que antes era cheia de vida, agora estava completamente coberta por um oceano de juízo. Nem mesmo os picos das montanhas mais altas permaneceram visíveis. E então, o mundo de antes deixou de existir. O rugido cessou. O silêncio voltou. O dilúvio havia cumprido o seu propósito: purificar a criação. Dentro da arca, Noé se ajoelhou. Não era alegria, era reverência. Ele chorou, sabendo que o Criador havia mostrado sua justiça, mas também sua misericórdia, pois por meio de uma família, a vida seria restaurada. O vento soprou de novo. As nuvens começaram a se dispersar, e os primeiros raios de sol tocaram a superfície das águas. O som da vida, adormecido por meses, começava a despertar. Noé abriu a pequena janela da arca e soltou um corvo. O corvo não voltou. Depois, soltou uma pomba, e ela retornou trazendo no bico um ramo de oliveira. Um sinal. Um símbolo. A terra respirava novamente. Quando as águas finalmente recuaram, a arca repousou sobre o Monte Ararat. Noé desceu, ajoelhou-se sobre o chão ainda úmido e beijou a terra. O silêncio da devastação o cercava, mas havia algo novo no ar. Algo puro, algo recomeçando. Ele ergueu um altar e ofereceu um sacrifício ao Senhor. E Deus, ao sentir o aroma, fez uma promessa que marcaria toda a história da humanidade. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. E como sinal eterno desse pacto, o céu se coloriu. Pela primeira vez, o arco-íris brilhou sobre o mundo. Não era apenas um fenômeno da natureza. Era o pacto entre o Criador e a criação. Um lembrete eterno da misericórdia divina. Uma mensagem silenciosa que atravessaria gerações. Mesmo quando o juízo vem, o amor de Deus sempre oferece um novo começo. Noé e sua família começaram a reconstruir a vida. Animais saíam da arca e se espalhavam pela terra. O mundo estava limpo, puro, silencioso, como no princípio. Mas nas sombras, algo permanecia. Os espíritos dos antigos nefilins, os que morreram nas águas, ainda rondavam o novo mundo. E com o passar das gerações, sua influência voltaria a tentar a humanidade.
Por isso, mais tarde, nas páginas da Bíblia, encontramos novamente ecos dos Nefilins, quando Israel enfrentou povos como os Anaquins, os Refaíns e os Emins, homens de estatura e força sobre-humanas. O dilúvio havia destruído os corpos dos gigantes, mas não a maldade que eles semearam. O dilúvio não foi apenas uma punição, foi um recomeço, um lembrete de que o poder de Deus pode destruir, mas também restaurar. O Senhor não agiu por raiva cega, mas por amor ao que ainda poderia ser salvo. A humanidade precisava ser purificada para que a promessa da redenção pudesse se cumprir séculos depois, em Cristo. Os Nefilins representavam o limite da corrupção humana e espiritual. Eram o símbolo do que acontece quando o homem tenta ultrapassar os limites do divino, quando busca poder sem sabedoria, ciência sem consciência e glória sem Deus. O dilúvio foi o divisor da história humana. O momento em que Deus disse, basta, e ao mesmo tempo mostrou que sempre haveria salvação para aqueles que, como Noé, permanecem fiéis. O eco desse acontecimento ainda ressoa em todas as gerações. Quando o arco-íris surge depois da tempestade, é como se o próprio Deus sussurrasse, mesmo quando o mundo parece afundar no caos, eu ainda controlo as águas. O dilúvio não foi o fim, foi o começo de tudo outra vez. E de certa forma, até hoje, cada um de nós carrega uma pequena arca dentro do coração, o desejo de recomeçar, de ser purificado, de escrever uma nova história. O grande dilúvio foi o dia em que os céus choraram e a terra renasceu. Os Nefilins, os gigantes, a corrupção, tudo foi varrido pelas águas. Mas a lição permanece. Nenhum poder, nenhuma força, nenhuma civilização. Nada pode resistir quando o Criador decide restaurar sua criação. E ainda hoje, quando vemos o mundo mergulhar em violência e corrupção, talvez estejamos ouvindo o mesmo sussurro que Noé ouviu. Constrói a tua arca, uma arca espiritual, feita de fé, de arrependimento, de esperança. Porque mais uma vez, o tempo se aproxima. E assim como nos dias de Noé, o céu se prepara para um novo juízo, mas também para uma nova promessa. Deus sempre oferece uma saída antes do juízo. A fé é a arca que nos mantém de pé quando o mundo afunda. E a misericórdia divina sempre vem. Após a tempestade, o dilúvio foi o marco em que Deus mostrou sua justiça, mas também revelou seu amor. Ele limpou a terra para abrir caminho à redenção que viria em Cristo. E ainda hoje, o arco-íris continua a ser a lembrança de que, por mais que o caos se levante, sempre haverá um novo começo para aqueles que confiam no Criador.